Mãe, deixa eu te falar uma vez por todas. Eu não sou administrador do seu dinheiro. Eu também não sou custodiante do teu dinheiro. E por último, não sou eu que distribuo também as cotas do fundo para você. E de uma vez por todas, isso aqui não é uma corretora. Isso aqui é uma gestora de investimentos. Nós somos gestores. Você sabe a diferença? Então vamos lá. Roda a vinheta. Isso é uma dúvida muito comum que a galera tem, né? O que é esse negócio de administrador, de custodiante? Qual que é a diferença disso para gestor? Qual que é a diferença para o distribuidor? É uma salada. E eu vou tentar explicar essa salada. Todo fundo de investimento é uma empresa, como se fosse uma empresa, né? Ele é um CNPJ. Essa empresa chamada fundo, ela contrata sempre essas 4 figuras para fazer esse fundo funcionar, essa empresa funcionar, que são o administrador, o custodiante, o distribuidor e o gestor, que somos nós. O administrador é o cara responsável por calcular a rentabilidade do fundo, tá? Então o fundo contrata o administrador para o administrador calcular todo dia a cota do fundo e dizer o fundo subiu tanto, o fundo caiu tanto. Também é o administrador que faz as cotizações do fundo, ou seja, se tem uma pessoa aplicando, é o administrador que faz todo o trâmite interno dentro do fundo, do dinheiro entrar lá, do fundo emitir mais cotas e essa pessoa possui a cota. Se a pessoa está resgatando, também é o administrador que faz o resgate do fundo, é ele que calcula o número de cotas que a pessoa resgatou, vezes a cota que ele próprio calculou, e aí ele dá o comando de pagamento daqueles recursos. O nosso administrador é o banco BNY Mellon, que é o maior administrador do mundo de fundos de investimento. E o seu fundo que você investe, você sabe qual é o administrador? Não tem só o BNY Mellon, pode ser o Bradesco, pode ser o BTG, pode ser o Itaú, tem diversos administradores no mercado. Cada fundo vai lá e contrata um. Para contratar um administrador, o que o fundo olha é como esse administrador funciona. Se ele calcula a cota sempre num prazo razoável, se ele funciona direitinho, todas as cotizações e tudo mais. Essa é a função do administrador. Outra função importantíssima para qualquer fundo de investimento é o custodiante. Custodiante é simplesmente o cara que guarda os ativos que o fundo investe. É sempre um banco, uma instituição financeira, onde o fundo deposita aquelas ações e títulos que ele comprou. Então, quando nós compramos aqui uma ação, aonde essa ação fica guardada? Essa ação fica guardada no custodiante. O custodiante pode ou não ser o administrador. Geralmente é a mesma figura do administrador. No nosso caso, as duas funções são feitas pela Mellon, mas pode também ser o BTG, pode ser o Bradesco, pode ser o Itaú. Todos eles fazem também, além da administração, a custódia. Podem ser figuras diferentes também. Você pode ter um administrador e um custodiante, bancos diferentes, casas diferentes. O problema é que dificulta um pouco mais as operações do fundo, porque um precisa se falar com o outro. Então, todo final de dia, o custodiante precisa informar ao administrador quais são os ativos que ele tem na custódia para o administrador conferir se aquilo ali é realmente tudo que está sendo movimentado no fundo e poder refletir isso tudo na carteira do fundo. Tem a terceira figura em todo esse processo, que é o distribuidor. O distribuidor nada mais é do que o cara que cuida do cliente. É a ponta que fica entre o fundo e o cliente. Quem fica ali no meio é o distribuidor. O distribuidor, a distribuidora, é uma empresa específica nessa atividade de distribuição de fundo de investimento. Qual que é a responsabilidade do distribuidor? O distribuidor é responsável por toda a comunicação entre o fundo e o cliente. Então, se o fundo vai chamar uma assembleia para aprovação de contas, ou para fazer uma migração, para mudar o benchmark, ou qualquer tipo de assembleia que seja, quando o fundo convoca essa assembleia, quem chama os clientes para a assembleia é o distribuidor. O distribuidor, em algumas modalidades de distribuição, também é responsável por calcular o imposto devido de cada cliente. Na modalidade por conta e ordem, que é a mais comum aí das plataformas, quem calcula o imposto que cada cliente tem que pagar é o distribuidor. E o distribuidor informa, olha, esse cliente resgatou esse dinheiro e tanto desse dinheiro aqui você precisa reter como imposto. Aí o administrador vai lá e retém esse dinheiro como imposto e paga a Receita Federal. Esse é o distribuidor. No nosso caso, o distribuidor é a Orama, além da Nova Futura, da Terra e dos outros. Mas o nosso maior distribuidor hoje é a Orama e tem outros distribuidores muito conhecidos no mercado. A XP, além de ser corretora, ela também é um grande distribuidor. O BTG Digital é outro grande distribuidor. A Genial é um grande distribuidor. Todos esses são distribuidores. E por último, temos nós, que somos a quarta figura que um fundo contrata, que são os gestores. A gestora de investimentos. A função do gestor é única e exclusivamente
selecionar quais os investimentos vão parar dentro do fundo. Então a nossa atribuição é única e exclusivamente com uma estratégia do fundo definida, e aí essa estratégia pode ser definida tanto pelo gestor quanto pelos donos do fundo, né, pelos cotistas. Com essa estratégia definida, a gestora vai lá e ela seleciona quais ativos ela vai investir respeitando essa estratégia. A gestora vai lá, executa o investimento através de uma corretora, ela compra as ações, ela informa ao administrador que ela fez a compra dessas ações. Ao mesmo tempo, a corretora já informa ao custodiante que a gente comprou aquelas ações e aí deposita lá na custódia essas ações e a gente cuida desses investimentos. A gente que decide, então, a hora de desinvestir nessas ações, a hora de investir em derivativos, em títulos. Essa é a função do gestor, que somos nós. Entendeu, mãe? Então isso aqui não tem nada a ver com a corretora, nem nada dessas coisas aí que você fica sempre me perguntando se a gente é o administrador, o que a gente está fazendo, não. A gente é gestor, nós somos só uma das 4 figuras que trabalham num fundo de investimento. E por último, qualquer uma dessas figuras pode ser substituída. O gestor, o administrador, o distribuidor ou o custodiante. Se os cotistas do fundo chamarem uma assembleia, eles fazem uma votação e se tiver maioria simples, decide-se o que quiser. Então, se o fundo quiser trocar o administrador, o fundo chama uma assembleia e troca o administrador. Se o fundo quiser trocar a gestora, o fundo chama uma assembleia, os cotistas votam e troca a gestora. Entendeu? Então, agora que ficou mais claro, eu acho que você consegue entender melhor qual que é a nossa atribuição em tudo isso que é um fundo de investimento. Dessa forma, você pode cobrar às outras pessoas suas devidas atribuições. Se gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, todas as perguntas que nós estamos loucos para responder. Aquele abraço.